Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal. Senhores, hoje eu quero falar com vocês sobre uma pergunta que eu me faço desde muito novo, mas desde muito novo mesmo. E se todas as pessoas do mundo fossem iguais? E se todas as mais de 7 bilhões de pessoas que compõem, que povoam o planeta Terra fossem iguais? Se todos nós fôssemos pessoas iguais, nós seríamos a mesma pessoa? Se essa resposta for positiva, o que seria ou o que seriam das nossas relações? Será que nós não seríamos tomados por um estado de letargia, um estado de monotonia que, embora acabassem com os conflitos, que embora tornassem as relações mais harmônicas, será que esse estado de monotonia, de letargia, não seria prejudicial para a nossa condição enquanto seres humanos? Porque, a meu ver, nós seres humanos precisamos dessa volatilidade, precisamos dessa mutabilidade, porque nós somos inconstantes. E nós estamos em constante processo de evolução, em constante processo de mutação. Isso tem alguma relação com o direito, porque no direito nada é estático. O direito está em movimento. E o direito só está em movimento porque nós, seres humanos, estamos em movimento. Nós mudamos o tempo todo e nós nos diferenciamos o tempo todo. Vejam que a diferença ela é extremamente necessária. E quando eu falo de diferença, eu não estou reduzindo a discussão a uma diferença, a uma característica diferente, a uma característica corporal, comportamental, de pensamento ou coisa do tipo. Eu estou falando de uma diferença de gerações, uma diferença de épocas, uma diferença de costumes, de tradições, porque a diferença ela tem relação com a diversidade cultural, a diversidade de uma linguagem, de um vestuário, de um sistema de códigos, de línguas e tudo mais. Ou seja, vejam que a diferença ela é extremamente necessária, porque não é só o nome que nos individualiza, que nos identifica, a diferença também. Nós somos diferentes. Por mais que algumas pessoas apresentem algumas similaridades, apresentem alguns traços físicos, algumas características de outras pessoas, ninguém é igual a ninguém. Isso é interessante porque por mais que um filho preserve traços físicos, biológicos do pai e da mãe, os filhos não são os pais, os filhos não são o pai e a mãe. Isso é muito interessante, me faz lembrar de não sei se ele é psicólogo, mas eu acredito que ele estude a psicologia, o Andrew Solomon, mas eu sei que ele é escritor. E ele bate muito nessa questão, dessa ideia de reprodução. Para ele, existe um equívoco nessa terminologia reprodução, porque os filhos não são uma reprodução dos pais. Os filhos, na verdade, são uma produção, um produto novo. Então, os filhos, por mais que preservem características físicas, psíquicas, comportamentais dos pais, do pai e da mãe, esses filhos não são o pai e a mãe. Eles são seres novos, com suas características próprias, com as suas particularidades, com as suas idiosincrasias. Então, na verdade, esse processo de reprodução seria, na verdade, um processo de produção, porque não está sendo gerada uma extensão, não uma extensão total do pai e da mãe, mas um produto novo, uma pessoa com características próprias, como eu disse, uma pessoa que tem uma individualidade, que tem uma característica que o individualiza e que o torna único no meio de tantas e tantas pessoas que povoam o universo dele ou o universo de modo geral, porque nós temos os nossos pequenos sistemas, os nossos microcosmos, onde nós nos relacionamos com algumas pessoas, não só pessoas da nossa família, como amigos, e que são pessoas que fazem parte da nossa vida, fizeram ou vão fazer parte da nossa vida, porque é impossível que todas as pessoas do mundo elas entrem em contato, simultâneo ou não, com todas as outras pessoas. Não há como você se relacionar com todas as outras pessoas. Isso é muito interessante, porque isso é uma forma de demonstrar diferença também. Pelo menos eu entendo e vejo dessa forma. E uma coisa, senhores, que eu gosto sempre de discutir é que quando eu falo de diferença, de característica, de individualidade, eu não estou falando de uma característica, de uma diferença forjada,
que não lhe pertence. Eu não estou falando de uma característica que as pessoas tentam a todo custo forjar, falsear, falsificar para apenas parecer diferente. Porque nós não queremos, não devemos querer parecer diferente. Nós somos por si só naturalmente diferentes. Eu acho que a ideia de diferença, ela deve estar sim relacionada, atrelada à ideia de autenticidade. É diferente por ser autêntico. Quando nós somos aquilo que nós nascemos para ser, aquilo que nós podemos ser, nós estamos de alguma forma sendo diferentes. Nós não precisamos forjar, fingir ser uma pessoa que nós não somos para alcançar uma diferença que é necessária para as relações. Não, eu acho que você na verdade está querendo se igualar. Quando você busca uma diferença que não lhe pertence para ser diferente, você está se igualando. Você está se igualando. Algumas palavras elas fogem à nossa língua. Então, como eu estava dizendo, quando você busca uma diferença que não é sua, que não lhe pertence, você está mais se igualando do que diferenciando. Então é sempre bom, eu gosto muito de discutir essas questões, esses pequenos detalhes que parecem bobeira, né? Que parecem sem sentido, sem necessidade, mas que trazem e enriquecem sim o debate, que trazem e enriquecem sim a discussão. Então, eu estou abrindo o debate, alcançando outros pontos, a diversidade, a diferença, mas para trabalhar com vocês, para discutir com vocês, a diversidade, a diferença que é nossa. O conflito é problemático. Muitos conflitos resultaram das diferenças. As pessoas são diferentes, as pessoas têm pensamentos diferentes, as pessoas têm práticas, hábitos diferentes. E essas práticas, esses hábitos diferentes, ocasionam conflitos. Porque o conflito é uma consequência das próprias relações. Só que ainda que a monotonia, ainda que as pessoas se parecessem, ainda que tudo fosse igual, tudo fosse harmônico e não existisse conflito, na minha opinião, seria inútil. Existir seria inútil porque você seria mais do mesmo. Todas as pessoas seriam uma o espelho da outra. Não haveria o que discutir, não haveria o que debater. Numa conversa, as pessoas falariam as mesmas coisas e, pior, com as mesmas palavras, porque elas seriam a mesma pessoa. Então, ser diferente é extremamente necessário. Só que algumas pessoas não lidam muito bem com a diferença. A diferença ela causa algum tipo de estranhamento porque a pessoa, quando é diferente, e eu digo diferença em todos os sentidos, ela às vezes pode nos incomodar. Porque nós não somos como aquela pessoa, como aquele grupo de pessoas. E isso nos incomoda. Isso também é muito curioso porque algumas pessoas têm uma ideia, são naturalmente colonizadoras. Algumas pessoas elas querem impor uma característica, um padrão, uma maneira de pensar, uma maneira de se comportar, como se existisse um ideal de comportamento, como se existisse um ideal de perfeição. E isso é muito relativo, porque até o conceito de certo e errado é relativo. Mas eu não quero entrar nessa discussão de moralidade hoje. Talvez eu traga esse assunto mais à frente. Hoje eu quero falar, como eu estou falando, da diferença. Então algumas pessoas não lidam muito bem com a diferença e elas acabam sendo preconceituosas, desrespeitosas, às vezes agressivas, porque o receio, a aversão a algumas diferenças leva as pessoas a cometerem crimes bárbaros, crimes hediondos. Então, por mais que a diferença faça parte e seja muito necessária, extremamente necessária para as nossas relações, ela infelizmente ainda é vista como um problema, o que deveria ser uma solução, porque é aquilo que de alguma forma nos salva, nos permite pensar, refletir, abranger a nossa mente, o nosso raciocínio, o nosso pensamento é visto como um problema. Então percebam que a discussão ela tem vários pontos, ela tem várias arestas, várias ramificações que continuam crescendo. É como uma árvore que cresce, vai crescer muito, e que algumas pessoas tentam podar, esquecendo que a diferença é aquilo que há, não sei se de mais sagrado em nós, mas é aquilo que faz parte da gente e é aquilo que deve sempre fazer parte da gente. Então, senhores, é o que eu queria falar com vocês hoje, é o que eu queria conversar com vocês hoje. Hoje foi mais um bate-papo, uma conversa, para fugir também de temas polêmicos, porque não só de polêmica a vida é feita, né? Então, viva a diferença, um forte abraço, não deixem de se inscrever, curtir, compartilhar. Até a próxima!